Vamos lá então, vamos continuar nossa landing page e nessa aula a gente vai falar de formulários, tá? Então, se você já pegou a deixa aqui, vocês entenderam que a gente tem dois tipos de formulário. A gente tem um formulário que a gente tem um módulo falando só dele e a gente também tem os formulários das landing pages e aí eu vou te explicar a diferença entre os dois, tá? Então, vindo aqui para a tela do meu computador, esse formulário, vamos abrir ele aqui, é o formulário da landing pages, tá? Então aqui você consegue adicionar campos, né, no formulário. Então esse primeiro campo aqui, o ID dele vamos chamar de e-mail. A gente consegue definir um placeholder, então qual o seu melhor e-mail, tá? A gente pode deixar o campo obrigatório ou não, vamos deixar obrigatório porque é o e-mail, e a gente pode esconder o nome do campo, tá? Então é uma opção. Aqui no de baixo, vamos colocar um ID chamado first name e o placeholder seu primeiro nome. E vamos esconder aqui também o título do campo. E a gente pode adicionar os campos padrão e também a gente pode adicionar campos personalizados. E aqui não está aparecendo nenhum por um único motivo. Então, na primeira versão do ActiveCampaign, do Landing Pages, você poderia adicionar campos personalizados somente do tipo texto, tá? Só que saiu uma nova atualização, pelo jeito não atualizaram todas as contas ainda, e nessa nova atualização você pode utilizar todos os tipos de campo, drop-down, que é a caixa de seleção, pode utilizar campos de data e assim por diante. Então aqui ele não está aparecendo porque os campos que a gente criou foram campos de data, tá? Mas em breve deve estar atualizando e você vai poder selecionar esses campos sem problema nenhum. Aqui embaixo a gente tem o tema do formulário, que a gente pode utilizar o standard, ou a gente pode utilizar o flat. Esse underline dark é só o risquinho embaixo, bem legal essa funcionalidade. E a gente tem o underline light, que é a linha clara, tá? Eu não consegui verificar aqui muita diferença entre o flat e o standard. Tá. O standard, o fundo do campo tá cinza e o flat, o fundo do campo tá branco. Essa é a diferença, tá? E basicamente é isso. Aqui a gente pode brincar com o estilo do botão, trabalhar a cor, trabalhar o tamanho do botão e também o shape do botão. Então, um botão quadrado, botão um pouquinho de bordas arredondadas e aqui o botão totalmente arredondado. E a gente também pode trabalhar com o tipo de botão. Então, a gente tem o flat, a gente tem o block, a gente tem o bubble, que é um degradezinho, a gente tem o outlined, então é um botão transparente, e a gente tem o botão Standard. Então vamos deixar aqui no flat. E aqui a gente tem a ação. Então o que vai acontecer quando o contato preencher esse formulário? A única ação que a gente tem é de abrir uma URL, tá? E a gente pode redirecionar ele para uma outra URL, ou a gente pode abrir essa URL numa nova aba, tá? Então essas são aqui as opções. Podemos definir aqui um background, podemos trabalhar com inner space, no caso ele está pegando o inner space do formulário, podemos adicionar borda a esse formulário, então tá com uma bordinha, ela não está aparecendo porque ela está azul, vamos colocar um rosa, ó, aqui apareceu a borda, tem borda tracejada e pontilhado, e a gente também pode definir a borda arredondada, tá? Vamos aumentar aqui, ó. E vamos colocar a linha. Então a gente consegue fazer esse arredondamento, ó. Eu não sou especialista em front-end, mas tá aí. Basicamente essas são as funcionalidades que você pode ter. Aí você pode colocar um drop shadow, que é uma sombra. Vamos colocar aqui bem, ó. Apareceu a sombrinha aqui, aí você pode definir o posicionamento. Você pode adicionar duas sombras ao mesmo tempo, não tem problema nenhum. Vamos tirar aqui. E você pode colocar sombra interna também. Então vamos colocar um valor absurdo aqui, só para a gente poder ver. Ó, apareceu aqui
uma sombra interna, tá? Então essas são as configurações do formulário. E qual que é a principal diferença do formulário das landing pages para o formulário que a gente já viu, que a gente tem um módulo específico dele? Aquele formulário, que é o formulário padrão, a gente tem mais funcionalidades. A gente tem as ações, a gente pode cadastrar, quando a gente tem a ação de inscrever um contato na lista, inscrever o contato em umas ou mais listas, criar um negócio, adicionar a tag, tá? O que a gente não tem nesse formulário. Então, o que significa? Que toda vez que alguém preencher esse formulário, a gente vai ter que criar uma automação para cadastrar essa pessoa numa lista. Porque quando a pessoa preenche o formulário aqui, ele não é cadastrado automaticamente, mas fica tranquilo que eu já vou explicar como que vocês vão fazer essa automação, tá? Em contrapartida, esse formulário ele é mais bonito, ele é mais fácil de deixar com uma identidade visual um pouco mais atrativa. No formulário antigo, você precisaria de código CSS para poder deixar o formulário com essa aparência, tá? Então, existem os pontos positivos e existem os pontos negativos. Um outro ponto positivo daquele formulário é que você tem a opção de trabalhar com dupla confirmação. Nesse formulário, você não tem a opção de trabalhar com dupla confirmação. O que não é um problema, tá? Porque a gente pode criar uma automação de confirmação, né? De dupla confirmação, que eu particularmente até prefiro, tá? E aí eu vou ensinar no módulo de biblioteca de automações, eu vou criar essa automação de dupla confirmação para que você possa utilizar esse formulário, tá? E basicamente eu acho que são essas as principais diferenças entre os dois formulários, mas caso você queira utilizar o outro formulário da ActiveCampaign, você também pode utilizar. Então vamos fazer aqui, trazer o outro formulário, só para vocês entenderem como é que funciona. Eu vou vir aqui em Site, vou vir aqui em Formulário. Nessa conta aqui, eu tô agora tá dando um problema de redirecionamento porque eu uso o Safari, tá? No Chrome não tem esse problema. Então eu vou vir aqui, app/forms. Se você utiliza Safari, você já vai pegar essa dicasinha. E aí eu vou pegar aqui o nosso formulário de teste. Vou pegar aqui nessa parte de integre, que a gente já fez na aula. E aqui no nosso construtor de landing pages, eu vou selecionar o componente de incorporação, vou colocar ele aqui, vou clicar e vou colar o código do formulário. E está aqui, o formulário veio também. Então é possível você trabalhar com os dois formulários, aí você vai decidir o que é melhor para o teu processo, tá? Então os formulários estão devidamente preenchidos, devidamente incorporados. Vamos deletar esse cara aqui. Beleza. E aí eu falei para vocês que quando alguém preenche o formulário das landing pages, ele não entra na lista automaticamente, tá? E aí como que a gente sabe se ele preencheu um formulário e qual formulário que ele preencheu, tá? Quando a gente cria a nossa landing page, para cada landing page que a gente cria, o ActiveCampaign vai criar as tags, tá? Então, basicamente, nessa situação tem duas tags. Tem a tag do ActiveCampaign-page, e essa tag significa que o contato preencheu um formulário, ele não vai especificar qual formulário, e ele vai criar uma tag para cada landing page que você criar. Então você vai saber exatamente que um contato preencheu um formulário, tá? Então, toda vez que um contato preenche formulário, ele vai receber no mínimo duas tags. A tag que ele preencheu um formulário e a tag especificando qual landing page que ele realizou a conversão. Beleza? Vamos ver isso na prática. Eu vou publicar essa página. Não vou falar de domínio personalizado ainda. Ele vai ficar para uma outra aula. E vou publicar. Perfeito. Página publicada. Vamos ver a página ao vivo. E vou preencher aqui o meu e-mail. Ele não vai fazer nada aqui porque eu não configurei a ação, tá?
mas ele já preencheu. Vamos ver se ele preencheu. Vamos aqui no contato. Vamos no fmalgero@icloud. Vamos submeter aqui. Deixa eu ver se eu preciso configurar a ação aqui. Eu coloquei Open a Link. Teria que estar default aqui. Foi um erro meu, tá? Então vou colocar um Open a Link e vou redirecionar para o http://www.uol.com.br. Então ele vai ser redirecionado para esse endereço e vou publicar. Então foi um errinho meu. Vamos vir aqui. Vamos atualizar. Reload. Vou dar mais uma atualizada. E vou preencher o formulário agora com o iCloud e aqui o Felipe. Então, beleza. Agora o nosso formulário foi submetido, foi redirecionado conforme a gente parametrizou. E se a gente vier para ActiveCampaign e atualizar esse contato, ele vai ter a tag que ele preencheu um formulário e ele vai ter a tag de qual formulário que ele preencheu, tá? Então, se você precisar, se você for utilizar esse formulário, você vai ter que fazer uma automação onde o gatilho vai ser tag adicionada, e aí quando a pessoa tem uma dessas duas tags adicionadas, você vai inscrever ela em uma ou mais listas, tá? Então, basicamente aqui é esse o caminho. Depois eu vou ter essa automação lá na biblioteca de automações, tá? Você pode ver isso aí depois. Mas esse é o principal diferencial entre o formulário da landing page e a funcionalidade de formulários da ActiveCampaign. Se você falar que não tem dúvida, você está mentindo para mim. Então, se tiver dúvida, botãozinho de discussões. Beleza?